Olá! Hoje a gente vai acompanhar de perto a jornada do combustível dentro de uma aeronave. Pode parecer só um sistema mecânico, mas na verdade é a linha vital que mantém o coração do avião, o motor, pulsando. Vamos lá então! Para começar, é bom saber que existem basicamente duas formas de o combustível sair do tanque e chegar até o motor. Como a gente vê aqui, uma delas usa a boa e velha gravidade. Já a outra, bom, essa precisa de um empurrãozinho extra, ou seja, de pressão. Então, na prática, qual a diferença? A alimentação por gravidade é super simples, genial na sua simplicidade. Perfeita para aqueles aviões de asa alta, sabe? Onde os tanques ficam posicionados acima do motor. Agora, nos aviões de asa baixa ou naqueles de alta performance, aí a história é outra. A gente precisa de um sistema de pressão, com bombas, para garantir que o combustível chegue onde tem que chegar, não importa a manobra que o avião esteja fazendo. A nossa jornada começa, claro, dentro dos tanques de combustível, que na maioria das vezes ficam nas asas. Mas olha, eles são bem mais complexos do que uma simples caixa para guardar líquido. Cada tanque é uma pequena obra de engenharia. Primeiro, ele é feito de materiais que não reagem com combustível, para não contaminar. Ele também tem suspiros, que deixam o ar entrar conforme o combustível vai sendo usado, evitando que se crie um vácuo lá dentro. E tem também os drenos de transbordamento, um detalhe importantíssimo para aliviar a pressão se o combustível expandir num dia muito quente. E aqui a gente vê dois desses componentes bem de perto. De um lado, o bocal de abastecimento, por onde tudo começa. Do outro, o suspiro, essa aberturinha que no fundo permite que o tanque respire, mantendo a pressão interna e a externa em equilíbrio. Lá no painel, o piloto acompanha o nível de combustível por esse instrumento aqui, o liquidômetro, que geralmente mede em galões. Parece bem direto, né? Mas tem um detalhe aqui que é crucial. E o ponto é justamente este. Em aeronaves a pistão, esses indicadores nem sempre são 100% confiáveis. Ué, mas por quê? Muitas vezes o formato do tanque é irregular e a própria movimentação do avião faz o combustível balançar lá dentro. Por isso, a regra de ouro, a mais sagrada de todas na aviação, é sempre, mas sempre mesmo, verificar com os próprios olhos o nível nos tanques antes de voar. É um hábito que salva vidas. Ok, o combustível está seguro no tanque. Agora vamos seguir o rastro dele. Ele passa por uma série de componentes vitais antes de se transformar em potência para o motor. Esse diagrama aqui vai ser o nosso mapa. Ele mostra o caminho completo, saindo do tanque, passando pela seletora, por filtros, bombas, até chegar no sistema que finalmente vai misturar ele com ar para gerar combustão. A primeira parada logo depois dos tanques é a seletora de combustível. É com essa alavanca que o piloto decide de qual tanque o motor vai puxar combustível. Ou, se for o caso, cortar totalmente o fluxo. As opções são bem claras. Left para o tanque esquerdo, right para o direito, ou both, que é a posição normal de operação, usando os dois ao mesmo tempo. As posições individuais ajudam a balancear o peso, mas a posição off, essa é crítica e tem que ser manuseada com um cuidado extremo. Um erro aqui já causou muitos acidentes. Naqueles sistemas com pressão, a gente tem uma dupla dinâmica, as bombas. A bomba principal é mecânica, ela é tocada pelo próprio motor. Mas como ela vai funcionar se o motor está desligado? É aí que entra a bomba auxiliar, que é elétrica. O piloto liga ela para dar partida e, além disso, ela serve como um backup de segurança caso a principal venha a falhar. E para dar uma mãozinha na partida em dias mais frios, existe o primer. É como se fosse uma pequena injeção. Ele dá uma esguichada de combustível direto no coletor de admissão. Isso deixa a mistura ar-combustível mais rica e facilita a primeira ignição do motor. Bom, agora que a gente já entendeu o caminho, vamos falar um pouco sobre o combustível em si. A gasolina de aviação, a famosa Avgas, não é uma gasolina qualquer, não. As propriedades dela são pensadas para a segurança e para o desempenho máximo do motor. Uma das características mais importantes da Avgas é a resistência dela a um fenômeno bem perigoso chamado detonação. Mas afinal, o que é isso? Essa imagem aqui explica tudo de um jeito brilhante. A combustão normal é como um empurrão firme, mais suave, no pistão. Já a detonação é uma explosão sem controle, uma verdadeira martelada que pode causar danos gigantescos no motor, porque aumenta a temperatura e a pressão a níveis absurdos. E o que leva a isso? As causas são bem conhecidas. Usar um combustível com a octanagem errada, mais baixa que o recomendado. Operar o motor com a mistura muito pobre em alta potência, ou simplesmente deixar o motor superaquecer. Evitar tudo isso é essencial para a saúde do motor. E para não ter erro, a Avgas é classificada pela octanagem e também por uma cor.
A Avgas 80 é vermelha, a 100 é verde e a 100 LL, que tem baixo teor de chumbo, é azul. O querosene de jato, por sua vez, é incolor. Essa codificação por cores é uma barreira de segurança fundamental para evitar confusão na hora de abastecer. No final das contas, todo esse sistema super complexo depende de uma única coisa: o fator humano. A responsabilidade final pela segurança de todo o sistema de combustível está nas mãos de quem comanda a aeronave. E os erros aqui podem ser fatais. O pior de todos, sem dúvida, é colocar querosene de jato no motor a pistão. Isso vai causar uma falha de motor em pouquíssimo tempo. Usar uma octanagem mais baixa que o recomendado também é perigosíssimo, porque é um convite à detonação. É por tudo isso que a inspeção antes do voo é um ritual sagrado. Tem que procurar por vazamentos, acompanhar o abastecimento, checar o nível com os olhos, ter certeza que a tampa está bem fechada e, talvez o mais importante de tudo, drenar uma amostra de combustível. E aqui a gente vê exatamente esse procedimento. A água e outras sujeirinhas são mais pesadas que o combustível, então elas vão parar lá no fundo do tanque. Drenando a amostra do ponto mais baixo, dá para ver na hora se tem contaminação. Se tiver água, ela vai ficar separada, parecendo umas bolhas no fundo do copinho coletor. E a gente termina com a regra mais importante de todas. Qualquer suspeita de contaminação no combustível não é negociável. O voo não acontece. Um motor que engole água, principalmente numa fase crítica como a decolagem, pode simplesmente parar. A jornada do combustível, no fim, é uma história de engenharia incrível, mas que depende 100% do cuidado e da atenção humana.